Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Nós somos Daniel Correia e Renata Reis, psicólogos e terapeutas de casal, e somamos aqui os nossos olhares com um só compromisso, que é fortalecer a aliança de vocês. Hoje nós vamos conversar sobre esse tema que você está vendo aqui no título do vídeo, que talvez tenha te chamado a atenção para vir até aqui, que é tudo vira briga mesmo quando eu só queria conversar. Infelizmente isso é bastante comum, né, Renata? Sim, Daniel, isso é muito comum, é uma verdade, vamos dizer assim, né? Então sejam muito bem-vindos aí mais uma vez no nosso vídeo, nosso segundo episódio dessa série A Gente Se Ama, mas Não Se Escuta. Então fica com a gente, porque nós temos aí uma conversa bem profunda para que você possa aprender mais sobre esse assunto. Falando então sobre as brigas e como elas começam, é como se cada palavra dita virasse uma munição. Você talvez só queria abrir o seu coração, mas no fim, o que era para ser um diálogo saudável, como você está usando as palavras como munição, automaticamente isso vira um campo de batalha. Olha só como isso é profundo, não é, Daniel? Exato, exatamente. E essa reatividade, né, essa reação aí de entrar na defensiva, tem uma raiz que é a sensação de injustiça. Talvez você que está me ouvindo não perceba exatamente dessa forma, mas como que isso acontece e por que que isso acontece, né? Dentro de uma relação ali, quando a gente percebe que está sempre cedendo, que está sempre engolindo, que está sempre esperando ser visto, ser valorizado ali pelo outro, e isso não acontece, chega uma hora que a gente explode porque ninguém é de ferro. Né? Por atender homens, eu escuto muito isso de homens, né? Então, mesmo o cara que evita discussão e que sai andando, entendendo que ele está fazendo a melhor coisa, depois ele vai ter que lidar com isso de alguma forma e alguém acaba explodindo ali na conversa. Então, a pessoa acaba recebendo tudo isso em forma de crítica, né? Seja quem está falando ali, mas principalmente quem está ouvindo. E aí acaba realmente entrando na defensiva, né, Renata? É mais ou menos assim que acontece, né? Sim, porque essa crítica, Daniel, ela vem como se fosse, a crítica chega e é como se fosse um escudo, né, da nossa vulnerabilidade. E quando essa dor não é acolhida, o outro ouve como um ataque, onde na verdade poderia ser, ou na verdade, a maioria das vezes é um pedido de ajuda, né? Por isso que ao invés de gerar essa conexão, o outro vai entrar ali numa defensiva. Então, fica muito difícil de se entender assim, não é mesmo, Daniel? Com esse escudo. Exato, exatamente. E como eu disse, eu percebo como que é isso entre os homens que eu atendo. Então, muitas vezes, nesse momento de explosão, de ir somando, engolindo, engolindo até explodir, por trás dessa raiva que aparece ali, que ele mostra ali para a parceira dele, na maioria das vezes o que está por trás dessa raiva é a frustração por não conseguir dizer o que que ele está sentindo. E muitos dos homens têm essa dificuldade realmente, é algo que a gente, dentro do tratamento, ajuda eles a lidar com isso, né? Como que é entre as mulheres, Renata? É parecido? Tem diferenças? Como que é entre elas? Para a mulher, Daniel, eu percebo muito que é ela não conseguir falar aquilo que ela sente. Na verdade, ela até tenta, mas ela não é compreendida, né? Então, é aquela sensação de não ser vista, de não ser acolhida, de não ser valorizada pelo que ela sente. Então é como se ela tivesse que engolir aquilo, né? Porque eu não posso colocar para fora o que eu sinto, a minha vulnerabilidade, porque o outro não Uhum. recebe, né? Então é mais nesse sentido. E vem a frustração também, como os homens. Vem o Sim, sentimento de raiva também, né? sim. E a verdade aí, o que está por trás, né, de quase toda crítica, tem uma dor,
pedindo aí um cuidado, pedindo uma ajuda, né? E geralmente tem o quê? Uma necessidade de um ou do outro ali que não está sendo atendida. Então, no caso da mulher, ela tem a necessidade do outro de ouvi-la e ela não tem esse feedback, né? Ela não tem essa abertura. Então, isso gera, com certeza, raiva, frustração. Se a gente não sabe, muitas vezes, traduzir a dor que nós estamos sentindo em palavras, ou até mesmo os sentimentos, no caso dos homens, né, Daniel, que você Sim, traz, eles não conseguem dizer o que sente. exato. O outro pode ouvir aquilo como uma cobrança ou até mesmo como um julgamento. Então, tá me julgando, né? E aí, Uhum. no fim, o que que acontece? Nem um lado e nem o outro escuta, na verdade, com o coração aberto, quando ele percebe que o outro está o julgando. Nem sempre é um julgamento, mas ele recebe aquilo, né, aquelas palavras, como um julgamento. Sim, sim, muitas vezes a gente ajuda os casais a ter essa percepção real do que está acontecendo, do outro, do que o outro está tentando comunicar, está tentando dizer ali, né? Porque a gente percebe, é como um ciclo, assim, né? É uma dor, né? Que a pessoa não sabe como dizer, como ser entendida, e isso vira uma raiva, né? Por conta dessa frustração, a frustração gera raiva. E aí a raiva vira uma acusação no ouvido do outro. E aí um acaba alimentando, vira-se um ciclo vicioso ali. Aí naturalmente o amor se perde no meio da discussão ali. Eu acredito que esse é o grande desafio para os casais que tentam parar de brigar e não conseguem, né, Renata? Acredito, Daniel, que a saída aqui começa com essa ampliação dessa consciência, como você disse, nós ajudamos casais a perceber isso. Então, perceber o momento exato em que a dor está querendo sair ali, talvez até com essa forma de ataque, né? E onde ele vai ter essa consciência, nós auxiliamos a ter essa consciência para que ele possa escolher um outro caminho, para poder fazer diferente. Algo como se fosse mais honesto, até mesmo consigo mesmo. E também mais direto com o outro, mas sem ser agressivo. Então, com mais cuidado, com mais respeito, com mais amor, não é assim, Daniel? Exato, exatamente, porque muitos acabam considerando dessa forma. Ou eu não falo, ou eu falo de uma forma agressiva, como se não tivesse outra opção entre o 8 e o 80. A gente acaba ouvindo bastante isso. Algo interessante em relação à comunicação, a diálogo, é que a gente não aprende isso sozinho, isso não é automático. E é importante que muitos de nós tenhamos consciência e honestidade de saber que nem todos nós tivemos os melhores professores nesse assunto, né? A gente observa aí entre os casais que cada um vem com uma bagagem diferente, porque vem de uma família diferente, de uma origem diferente. De repente a gente tem pessoas de cidades diferentes, até de estados, de países diferentes, às vezes caminhando juntas, né? E cada uma traz a sua bagagem aí emocional quando decide se unir com alguém. Então, por isso que dialogar, que realmente conseguir conversar de uma forma efetiva e afetiva, como eu gosto de dizer, é uma escolha que exige treino, realmente. Exige treino, exige paciência e muitas vezes exige também a orientação certa para saber exatamente por onde caminhar. É por aí, né, Renata? Por aí, quando a gente fala em orientação certa, né, Daniel, nós, como profissionais, especialistas, né, nessa área de atendimento para mulheres, atendimento para homens, e agora, juntos com os atendimentos para casais, nós criamos aí o workshop Quebra-Cabeça da Convivência, Comunicação sem Conflitos, que é exatamente para ajudar os casais a transformar a dor em um diálogo e as críticas em conexão. Então, dessa forma, juntos, nós podemos conduzir esses casais para trazer um relacionamento, uma comunicação mais saudável. E agora falando diretamente com quem está nos ouvindo,
quem está assistindo a esse vídeo, independente se está assistindo sozinho ou se está assistindo aí com seu parceiro, sua parceira, se você sente que tudo vira briga aí na relação de vocês, mesmo quando vocês só querem conversar um com o outro, esse workshop que nós criamos foi feito para vocês, né? Que o nosso objetivo dentro do workshop é mostrar como que a gente consegue sair da defensiva nessa comunicação aí um com o outro e construir a partir disso um jeito novo de se comunicar com amor, né? Que é o sentimento que de alguma forma une vocês. E interessante porque o workshop é 100% online, vocês podem assistir juntos aí no ritmo de vocês. Além das aulas, tem também vários exercícios, várias ferramentas que juntos nós criamos aí para ajudá-los e vocês usarem dentro da rotina de vocês, para vocês já perceberem a diferença e dedicando aí 30 minutos por dia juntos para ver as aulas, para fazer todos os exercícios, vocês vão perceber rápido aí a diferença na rotina e na vida de vocês como casal. Sim, Daniel, eu acredito que vale a pena a gente lembrar aqui que existe a tal famosa conversa difícil, né? E que ela vai ter que acontecer em alguns momentos no relacionamento. Aqui a gente não tá falando que não vai ter mais conversa difícil, mas toda conversa difícil, na verdade, ela pode vir aí como um ponto de reconexão. Se você, junto aqui conosco, aprender o quê? A montar, né, esse quebra-cabeça. Então, juntos, nós podemos trazer recursos para que vocês consigam montar esse quebra-cabeça e se reconectarem. Então, só basta um clique no link aqui abaixo na descrição para que você comece agora fazer parte dessa jornada junto conosco. Perfeito. Fica então o convite, a gente aguarda por vocês no workshop Quebra-Cabeça da Convivência, assim como também aqui no YouTube, todas as terças-feiras às 20 horas temos vídeo novo aqui no canal. Você pode ver os vídeos anteriores aqui no nosso arquivo também, assim como conhecer nossos trabalhos no Instagram. Eu sou Daniel Corrêa Psi, Renata cm.reis, certo? Isso. E na próxima semana a gente está aqui novamente. Muito obrigado por ter nos ouvido até aqui e até breve.